Eu estava na faculdade de Direito quando, no meio do intervalo, eu esbarrei com um rapaz. Nós começamos a conversar e descobri que ele estava no 5º período de Contabilidade e eu no 5º período de Direito. A gente ali começou a conversar, começamos a criar uma proximidade, descobrimos que morávamos em bairros muito próximos um do outro e começamos a criar uma conexão. Às vezes a gente se via na estação de metrô, às vezes nós marcávamos de nos encontrar para ir para a faculdade, porque ele saía do estágio dele e eu do meu trabalho, que eu ainda não estava estagiando, no mesmo horário. Nossa vida tinha muita compatibilidade, então a gente estava sempre juntos. Formamos, nos casamos, tivemos uma vida bonita. Eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia muito renomado na minha cidade. E ele foi fazer pós-graduação, continuar estudando e também arrumar um emprego na área. Nós dois estávamos muito bem de vidas, assim, não estávamos ricos, mas o meu parceiro, ele sempre teve uma ambição muito grande de conquistar as coisas e às vezes até um pouco fora da realidade. Porque ambiciosa eu também sou. Vontade de construir, de conquistar as coisas também. Mas eu tenho, metas, metinhas, metonas e metazonas. E essas metas grandonas são metas que, na minha cabeça, elas, para serem alcançadas, eu teria que me dedicar e abrir mão de muitas coisas na vida. Já o meu parceiro tinha outra visão. Ele acreditava que tinham caminhos mais fáceis, caminhos mais... Então ele começou a se meter com a prefeitura da cidade, começou a querer trabalhar com licenciatura, começou a querer trabalhar com vários cargos, que poderiam levar ele para esse caminho, e sempre estudando, e sempre muito à flor da pele. Só que ele fazia muitas coisas erradas, se envolvia com escritórios errados, se envolvia com políticos errados, atraía a amizade de pessoas erradas, pessoas às vezes viciadas, pessoas às vezes que não tinham uma perspectiva de futuro como a nossa. E muitas das vezes, por conta desse universo, desse ambiente, desses lugares que ele ia, a gente quase nunca viu o dinheiro entrando e muito o dinheiro saindo. Às vezes, tem que investir tanto para receber tanto. Cara, isso é golpe, pelo amor de Deus. Ele ia lá e caía, sabe? Tudo que era de ganhar dinheiro rápido e fácil, por mais que às vezes tivesse que investir, ele ia lá e investia na expectativa de receber de volta. E eu sempre falei pra ele que isso ia acabar desestruturando o nosso relacionamento, porque enquanto eu tava num caminho, ele tava em outro. Enquanto eu tava aqui nesse objetivo, ele tava em outro. E se a gente continuasse com objetivos muito diferentes, a gente poderia não traçar metas parecidas e isso ia acabar fracassando a relação. E ele sempre achou que o amor sustentaria o casamento. Pois bem, de tanto ele mexer com coisa errada, ele foi se perdendo em níveis absurdos, pessoas faziam propostas absurdas pra ele, sabe? E ele cogitava em ir, ele largou a profissão da contabilidade, ele largou a pós-graduação, aí apresentaram pra ele um mercado de vendas, era uma pirâmide, o negócio caiu, depois apresentaram um computador que fazia um negócio lá e aí ele deu entrada no computador para poder fazer esse negócio, deu errado também. Tudo que ele fazia ia dando errado e aquilo ia me deixando mal. Ia me deixando mal porque como parceiro eu queria alguém que estivesse ali junto comigo. E como uma admiradora, porque para um casamento conseguir ser consistente, para ele conseguir fluir, eu acredito que a gente precisa de admirar a pessoa, né? E eu olhava para ele e não tinha essa admiração, porque tudo que ele estava fazendo estava sendo decepcionante. Tudo que ele estava colocando à mão estava sendo destruído. Só que isso começou a pesar quando ele começou a mexer no que era meu. Quando ele quis mexer na minha conta, quando um dinheiro que eu tinha dado para ele fazer uma compra, na verdade ele foi lá e fez outra coisa e não me contou e virou uma bagunça que dá assunto para outro vídeo, não é sobre isso, mas as coisas foram piorando entre a gente. E foi quando eu decidi que a gente teria que separar, porque ele estava começando a me afetar e que a probabilidade dele acabar me destruindo era muito grande, porque ou ele vinha pra cá e a gente crescia, ou eu acabava indo pra lá e a gente falia. E ele não entendia, parece que eu falava outra língua, ele não absorvia o que eu explicava pra ele e aquilo tava me matando como mulher, como parceira, sabe? E ele tinha outra mania que eu esqueci de contar pra vocês, ele gostava do jogo do bicho. Então ele sempre jogou no jogo do bicho, ele sempre gostou de jogar bingo, ele sempre gostou de fazer aposta, ele sempre gostou dessas coisas. E essas coisas, pra mim, é jogar dinheiro no lixo, é desperdício.
sabe? A gente teve uma briga muito feia. Ele falava que eu não acreditava nele, que eu não confiava nele, né? Que realmente não dava pra gente ficar junto, porque não dava pra ter uma mulher que não confiava. Então, assim, ele às vezes até tentava me colocar como culpado da situação. Sendo que eu não era. Nitidamente eu não era. Eu queria ser pé no chão apenas. Decidi terminar com ele. Era dezembro, quando eu decidi separar. A gente passou Natal, Réveillon juntos, aquele climão, continuamos morando na mesma casa, né? Eu trabalhando, e nessa mesma época eu recebi uma proposta maravilhosa para subir de cargo dentro da advocacia, porque eu realmente era muito competente e eu estava estudando. Então, assim, eu recebi esse cargo, já era um aumento a mais para mim. Então, eu estava passando por um momento bom na minha vida profissional e ruim no relacionamento, amorosamente falando. Já ele estava passando por uma fase ruim nas duas fases e, além de tudo, ainda a mãe dele ficou doente. Então, em questão de nível de saúde, ele não tinha como bancar os custos da mãe dele com remédio, com nada. E era só ele, não tinha outro filho. E isso, querendo ou não, poderia sobrar para mim. Por mais que ela fosse minha sogra e eu estava ali, eu já estava bancando ele, a casa, eu e a mãe dele, porque eu ajudava a mãe dele. Então, por mais que a gente se separasse, eu decidi que ia continuar ajudando ela, porque ela era uma grande mulher. E o clima foi ficando cada vez mais pesado entre nós lá em casa. Quando foi, a gente se separou em dezembro, divórcio, as coisas demoram muito, arrumar casa, a gente ficou morando junto um bom tempo ainda, quase 6 meses. Quando bateu mais ou menos o tempo de eu mudar de casa, que eu achei a minha casa, né, perto do meu escritório, uma casa linda, comecei a olhar meus móveis, comecei a organizar toda a minha mudança, eu naquele momento maravilhoso, num emprego bom, com salário bom, com uma casa minha, toda mobiliada do meu jeito, tá vivendo do bom e do melhor, tentando ajudar ele, tentando fazer as coisas por ele. A gente ainda brigava muito, porque eu não confiava nele, não deixava minha carteira perto dele, porque às vezes, gente, sim, ele pegava, por mais que era R$50, sem me falar, sabe? E isso me incomodava muito, muito mesmo. E aí, um dia, ele me chega. Gente, vocês não estão entendendo. Ele me chega num carrão na porta da minha casa. Depois que a gente mudou, né? Um mês depois. Ele chega com um carrão na porta da minha casa. Um carrão, assim, de mais R$100 mil. Na hora eu assustei, porque era plano, era objetivo a gente construir aquilo juntos. Como assim? O cara tava fracassado há um mês atrás e agora ele tá com um carro de R$100 mil? O que aconteceu? Ele me vem com a notícia de que ele ganhou na loteria. E ele pegou 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais ele ganhou na casa de loteria, em aposta, fazendo aposta na loteria. Eu não acreditei naquilo. Claro que eu pulei de felicidade, fiquei muito feliz com ele, fiquei muito alegre, né? E comecei a falar pra ele aí qual vai ser seu plano, qual vai ser seu objetivo. Já pensei comigo, o cara fez 1,5 milhão de reais e acabou de chegar com um carro de 100 mil. Tipo assim, ele vai transformar a vida dele agora. Mas aí é que as coisas viraram mesmo. Porque ele tava com 1,5 milhão de reais e sabe-se lá onde que ele socou esse dinheiro. Porque ele não tinha nenhum equilíbrio financeiro. Nenhum equilíbrio financeiro. Então ele começou em restaurantes caríssimos e era todos os dias, almoço, janta. E ele pedia café da manhã na melhor cafeteria da cidade. A gente saía, todas as vezes que a gente saía, eu ficava um pouco... Sabe quando a gente fica incomodada assim? Poxa, eu ganho muito bem. Eu tenho uma estabilidade de vida muito boa, eu tenho um cartão de crédito com milhas maravilhosas, eu tenho um cargo bom, sou formada, sou pós-graduada, vivo bem. Mas quando eu vou no restaurante, eu olho o que tem de comida, o que tem de bebida, quanto que vale cada prato, cada coisa, até para eu entender quanto que eu tô gastando ali, é o meu dinheiro, do meu trabalho, né? E ele não tinha isso. Era como se o dinheiro dele fosse inesgotável. Então ele ia no restaurante, ele tava com fome, ele só olhava um lado do cardápio. E quando eu tentava conversar com ele sobre isso, ele sempre falava, a gente tá rico, eu tô milionário. E lá no escritório que eu trabalho, a gente tem uma frase que a gente fala que milionário mesmo é quando você faz milhão em dólar. Entendeu? Em reais, você não é milionário, você tá rico com probabilidade de ficar pobre, porque quando você não tem capacidade de controlar esse dinheiro, você perde ele. E o que mais me impressionava é que ele, por ser contador,
formado e também pós-graduado, parece que esqueceu da formação dele. E quando eu tentava falar, ele falava assim, que eu tava sendo exagerada, que ele tava tendo cuidado, que as coisas iam ficar cada vez melhores. Ele deu tratamento pra mãe, ele comprou uma casa, ele deu um dinheiro também, que é tipo pra um primo dele, sabe? Que ele considerava muito, como se fosse irmão. E aí ele dá esse dinheiro pra esse primo abrir uma loja de peça de moto de carro. Esse menino compra uma moto de carro, mas é aquele negócio, né? Que eu tava com ele, eu vi essas coisas acontecendo, porque a gente não voltou. Mas ele se aproximou muito de mim novamente. E as pessoas até questionavam, o fato dele ter ganhado na loteria fez você querer ele novamente? Não o fato dele ter ganhado na loteria, mas o fato dele olhar para a própria vida e querer encontrar um caminho. Porque, na verdade, foi aí que a gente se perdeu, quando ele realmente começou a pegar dinheiro da minha carteira. Então, se o nosso problema era dinheiro e agora ele tinha dinheiro, então a gente não tinha mais problema. Pronto. Então, sim, se agora ele ganhou na loteria, ele não vai mais pegar de mim, ele vai mudar como ser humano, sim, eu quero sim estar com ele. E as pessoas até riam da situação, enfim. Presencialmente com ele, eu começava a perceber assim, que a irmã da mãe dele ligava e pedia dinheiro, às vezes para um vizinho dela, ele ia lá e dava. O filho dela, que é esse primo dele, que ele considera como irmão, foi montar a motopeça, não bastou ele ajudar com o ponto, ajudar com tudo, os equipamentos, as ferramentas, tudo que estava lá, foi ele que investiu também, sabe? E ele começou a fazer coisas assim, ia pro interior, ia pra bar, pagava para um monte de gente, ia para fazer rolê de lancha, contratava lancha, levava a família inteira para dar rolê de lancha e eu tava lá. Mas aquele negócio, né, gente? Eu conversava com ele, eu perguntava quanto que era a lancha. Ele, pra que você tá perguntando? Por acaso você vai pagar? Se for necessário, sim. Se for necessário, a gente divide entre todo mundo. Agora, né, as pessoas que estão aqui estão trabalhando, as pessoas têm dinheiro também. A gente pode também pedir, nem que seja... E na minha cabeça, assim, nem que seja R$30, a gente tem que cobrar para as pessoas aprenderem a ter o hábito de pagar, para não ficar tudo de graça. Essa foi a minha criação, gente. E às vezes ele me chamava de mesquinha. Eu falei, R$30? Pelo amor de Deus! R$30 e ele desdenhava de R$30, que pra mim, gente, era dinheiro. 30 de cada um, entendeu? 50 de cada um, 100 de cada um, entende? É dinheiro, gente. A vida é assim. Cada um tem que ter responsabilidade de pagar pelas suas coisas. Enfim, acabava que a gente tinha essas desavenças, tinha essas tretas, eu relevava muita coisa, que eu falava, mas quer saber, realmente o dinheiro não é meu, não sou eu que tenho que preocupar, mas eu me preocupava com o futuro dele, porque aí eu voltava a querer assim, a gente vai ficar bem, né, a gente vai conseguir levar esse casamento adiante sem passar por esse divórcio, mas não, acabava que quando eu via ele tendo essas atitudes, eu falava, ele continua o mesmo, a diferença é que agora ele tem dinheiro no bolso. Sabe? Mas as ideias, assim, e aquele tanto de amigo que ele tinha que levava ele pro mau caminho, você acha que esses amigos foram o quê? Embora? Não. Aí é que esses caras começaram a aparecer em quilo. Se antes ele tinha 3, 4 amigos, pra mim não valia a farinha que comia, agora ele tinha 10, ele tinha 15. Onde ele ia tinha um que conhecia. Gente mal encarada, gente esquisita, gente com os papos nada a ver, gente com português arrastado, gente que não tinha perspectiva nenhuma de futuro, gente que vivia vendendo almoço para comer a janta, sabe? Então, assim, não é questão de você não ser amigo de gente pobre, não. Mas, pelo amor de Deus, é questão de perspectiva de futuro. São pessoas que você tá chamando de amigo, que você tá colocando dentro da sua casa, que você tá indo frequentando a casa dessa pessoa. O que essa pessoa tá somando com você? Não, ela é gente boa, essa pessoa é legal. É legal por quê? O que essa pessoa tem de legal? Ela só existe do seu lado, come as tuas custas. E a gente brigava muito por conta disso. E aí o que eu achei que seria solução, quando a gente separou, eu ter minha vida, ter minhas coisas, eu achei que ele ganhar na loteria seria uma solução para a nossa relação. Eu entendi que, na verdade, aquilo ali era a assinatura do nosso divórcio. Então, todo mundo que tinha me questionado antes, que tinha falado pra mim assim, você voltou com ele por conta do dinheiro? Depois, com o tempo, eu falei, sim, eu terminei com ele por conta da falta de controle financeiro dele, porque sim, o dinheiro tem poder de destruir muitas coisas, porque o que ele estava fazendo estava furando o caráter e os valores e os princípios de uma relação, não dava pra continuar. Aí ele ganha na loteria, a gente volta a tentar se olhar, tentar entender que agora a gente tem dinheiro, falta a gente se estruturar. E ali eu entendi que, na verdade, ele ter ganhado na loteria foi
a prova viva de que não dava pra ter uma relação, que dependente, que ele podia chover dinheiro no teto dele, no telhado dele, que eu não tinha admiração por ele. Porque em nenhum momento ele pegou nesse dinheiro e falou assim, vou abrir um escritório, vou comprar uma franquia, vou investir num mercado aqui financeiro, vou comprar esse curso, vou fazer um MBA, vou fazer uma outra pós-graduação, vou ajudar uma ONG, uma caridade, vou abrir um negócio, vou cuidar de... Eu não sei, gente. A gente tinha tantos projetos quando nós estávamos na faculdade e ele perdeu totalmente, entendeu? Antes ele tinha perdido, eu acho que a vida, o mundo, os jogos, as amizades, mas com a loteria, isso foi aflorado dentro dele. E ele não era uma pessoa mesquinha, realmente, muito pelo contrário. Ele era extremamente mão aberta. Mão aberta, mão aberta. Enfim, foi mais ou menos 1 ano nessa riqueza. 1 ano. 1 ano depois, 1 ano redondo, 1 ano dele curtindo pra caramba, bebendo pra caramba, viajando, ajudando a família inteira, fazendo de tudo, me chamando pra sair, porque ele me chamava pra tudo, gente. Nitidamente ele gostava de mim, eu também gostava dele. Às vezes eu ia, quando era só eu e ele, porque quando envolvia já outros amigos, a família, eu já não ia, porque eu já não queria que a família ficasse misturada ali naquela bagunça, porque não era o que eu queria pra minha vida, ele já não era o que eu queria pra mim. E quando eu falei pra ele, verbalizei isso a primeira vez, foi exatamente em dezembro. 1 ano depois que a gente tinha separado, sabe? E aí eu voltei, ele, parece que a gente tá voltando ao mesmo ciclo, mas agora eu tenho dinheiro, o que que é então? O que que você quer que eu não consigo comprar pra você? Eu falei pra ele, você tá se ouvindo? Você não entendeu, não é sobre o seu dinheiro, eu não quero que você me compre. Mas você brigava comigo por conta do dinheiro, então o que que é? Então eu tenho que nascer de novo. Sim. Talvez ele tivesse que nascer de novo, porque aquela pessoa pra mim não funcionava. E eram tantos detalhes que eu não conseguia explicar pra ele. E tudo que eu falava parece que era implicância. Que era porque eu realmente não gostava, que era porque eu realmente não queria, que era porque eu realmente estava implicada. Mas eu gostaria que ele se visse com os meus olhos. Eu gostaria de emprestar os meus olhos para ele se enxergar através de mim, para ele ver o que eu via quando eu olhava para ele. Um homem em potencial, um homem inteligente, um homem que sempre foi íntegro. Onde ele se perdeu? Em qual momento ele se perdeu? O que aconteceu que ele se perdeu? Como que eu não fui junto com ele? Por que eu não me influenciei? Eram tantas questões, gente, que era difícil explicar. Mas eu tentava, mas entrava no ouvido, saía pelo outro, ele não entendia. Foi uma relação muito conturbada, muito tóxica. E 1 ano depois que ele ganhou na loteria, em dezembro, quando eu falei pra ele que a gente não ia voltar, que realmente o divórcio ia ser assinado, a papelada já estava pronta, os advogados já estavam esperando, a gente estava enrolando mesmo, eu decidi marcar a audiência em dezembro, eu assinei a minha parte. Ele enrolou por um tempo, ele ficou na resistência, né? E a gente levou essa relação ali até mais ou menos em abril, até ele assinar pra mim. Ele assinou o divórcio e aí a gente realmente se separou. Independente disso, a gente continuou muito próximo, muito amigos, saindo juntos, mas agora era outra relação. Já não tinha mais envolvimento, não tinha flashback, não tinha perspectiva de futuro, nada. Mas existia a amizade, a gente formou juntos, né? A gente cresceu juntos, a gente passou por muitas coisas juntos, então a gente casou, né? E ficou uma coisa carinhosa entre eu e ele. 1 ano depois que ele ganhou na loteria, exatamente no meio do ano, ele me aparece na minha casa, desesperado, falando que estava vendendo o carro dele, perguntando se tinha alguém que precisava de comprar. E o carro dele era novo, ele tinha comprado só tinha 1 ano, né? Eu falei, você tá vendendo por quanto? Ele, não, tô vendendo por 80 mil. Era um carro novo, tinha poucos quilômetros rodados. Por incrível que pareça, eu tinha esse dinheiro na minha conta, sem ganhar na loteria, porque eu sempre fui muito equilibrada financeiramente, sempre ganhei muito bem, sempre investi, sempre estudei sobre isso, tinha esse dinheiro guardado, tinha até mais, na verdade, do que isso. Falei pra ele que se ele parcelasse pra mim, eu compraria dele. E ele falou que tudo bem. Ele foi lá e me vendeu o carro dele e me passou o carro dele. Eu comecei a perguntar por que ele estava vendendo o carro dele. Gente, ele se meteu com gente de muito mau índole, com agiotas, sabe? Ele se envolveu com agiota de empréstimo de dinheiro, emprestou dinheiro para não sei quem. Sinceramente, eu não quis meter. Quando eu ouvi essa palavra agiota, eu que sou advogada, não quis passar perto, porque eu me formando para ser juíza, não queria de jeito nenhum me envolver com esse tipo de pessoas, porque era exatamente a carreira que eu queria, era para lutar contra esse tipo de situação, né? Então, eu sei o perigo que é se envolver com isso, então eu não quis nem saber,
mas ele se envolveu com a agiota, ele fez negócio errado, o primo dele que tava lá, abriu a oficina de negócio, estava envolvido com droga pesada, estava fazendo o cantinho lá da oficina, da elétrica, de boca de fumo, onde estava um monte de noiado se encontrando para usar crack, drogas daí para baixo piores, e ficava indo nele pedir dinheiro para ele, porque estava com fome, porque estava isso, porque estava aquilo, passando dificuldade, com trem montado, com moto comprada, vendeu a moto para comprar droga, começou a vender as coisas que estavam dentro da loja, sabe? A vida começou a desandar inteira dele. A mãe dele, que ele tinha dado a casa e tudo, foi a única que manteve, assim, sabe, os cuidados com a casa, com tudo. E ela tem o dinheirinho da aposentadoria dela, então ela não precisa de muito, assim, pra ela ser feliz. Ela tava bem com a casa que ele comprou, que foi a única coisa que, de fato, ele fez de muito grandioso com esse 1,5 milhão. Porque a única coisa que restou foi a casa da mãe dele. Até o apartamento que ele comprou, ele teve que vender. Por quê? Porque ele começou a fazer... O cartão de crédito dele, gente, tava com limite de 50 mil reais. Gente, 50 mil reais. 50 mil reais em um ano, você estoura esse cartão a 1 milhão de reais. De onde? Qual que é a fonte de renda dele? E eu falava pra ele, qual que é a sua fonte de renda? Aonde você enfiou esse dinheiro? Como que você conseguiu? E durou muito, tá, gente? Um ano durou muito. Durou muito. Durou muito. Que eu não sei, através desses agiota que ele emprestou e pegava juros, e aí ele foi se mantendo por um período, porque se não fosse isso, eu acho que esse dinheiro não tinha durado nem um ano, sabe? Então ele vendeu o carro dele pra mim, vendeu o apartamento pra pagar a dívida de cartão de crédito, mesmo assim ainda devia o banco, começou a vender as coisas que ele tinha, começou a ficar perdido, não sabia, começou a ficar atolado, 200 mil reais devendo pro banco. De 1,5 milhão que ele ganhou na loteria, ele estava devendo 200, além dele ter vendido o apartamento, dele ter vendido o carro dele, ele ainda estava devendo 200 mil reais pro banco. Como que ele conseguiu essa proeza? E ele veio desesperado até mim. Aí detalhe, ele parcelou pra mim em 8 vezes de 10 mil, pra ficar mais leve pra mim. Então, ele estava se mantendo com 10 mil reais. Gente, se a gente for falar em 10 mil reais hoje, muitas pessoas vivem bem com 10 mil reais. A pessoa consegue pagar um aluguel, consegue fazer uma compra boa, consegue viajar. Óbvio que se 10 mil reais para sustentar uma família de 5 pessoas, provavelmente, ainda assim, vai viver confortável, vai no mercado, vai conseguir comprar fazer uma compra legal, passar fome também não vai, entende? Então assim, 10 mil reais pra um cara solteiro, que não tem filho, que não tem despesa, morava na casa da mãe, que foi ele que comprou, porque ele voltou a morar na casa da mãe dele, tava bom. E ainda assim, ele não quitou a dívida dele com os 10 mil reais, ele não abriu um negócio com os 10 mil reais. E quando foi dando o final da parcela, que faltava só uma parcela para eu quitar o carro, ele ficou desesperado. Desesperado, ele veio no meu portão, ele ajoelhou, ele implorou para voltar, ele implorou para eu ajudar ele. Ele falou que não sabia o que ele fazia, que ele não tinha mais dinheiro, que ele não tinha para onde ir. E eu falei para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como que eu posso te ajudar. Tudo que veio de mim foi rejeitado por você. Sabe? Tudo que eu quis pra gente, você virou as costas. Você escolheu suas amizades, você escolheu a sua liberdade, você escolheu a sua vida. Ele, mas eu sempre te amei, você sempre esteve comigo, na riqueza e na pobreza, essa era a nossa vida. Não, tudo bem. Acontece que a pobreza você procurou por ela. Você se envolveu com ela. Você quis ela, você plantou ela. Em nenhum momento a gente passou pela pobreza porque a gente está sendo justo, está trabalhando e a empresa foi ruim com a gente, um contrato foi cancelado, passaram a perna na gente, a gente está sofrendo uma injustiça. Tudo bem, quando a gente passa por injustiças e passa por essa situação, é até uma prova, eu sinto que é até uma prova espiritual. Mas quando a gente pega o nosso dinheiro limpo, digno, suado, trabalhado, pra gente poder ir lá e fazer coisa errada, emprestar pra gente errada, não faz sentido nenhum pra mim aquilo. Eu falei pra ele que por mais que eu amasse ele do fundo do meu coração, que ele sempre seria a pessoa que eu amasse, eu não podia fazer nada por ele, sabe? E ele entrou em desespero, a gente já era divorciado, enfim, continuei tocando a minha vida. A gente se viu algumas vezes depois disso, porque quando tem aniversário de amigos em comuns, a gente se vê. De vez em quando ele precisa de alguma coisa de dentro do escritório, eu faço toda a questão do mundo de ajudar ele, sabe? E aí, diante disso, eu procurei um serviço lá dentro do meu escritório, né? Era um cargo baixo, era um valor baixo, mas era melhor do que nada. Um salário de R$ 1.900 inicial, mais os benefícios da empresa. Para quem tá acostumada, né? Pegou 1,5 milhão no bolso, 10 mil reais todo mês. Ele se viu, assim,
mal. Como assim, né? R$1.900? O que eu vou comer com R$1.900? A soberba da pessoa é tão grande que a pessoa não conseguia aceitar o emprego justo por um valor que era o que tinha na hora, com possibilidade de crescimento, porque a empresa que eu trabalho dá oportunidade, senão eu não tinha crescido aqui dentro, que eu cresci com muita justiça e competindo com muito homem dentro do mercado, porque aqui tem muito homem trabalhando. E ele acabou não aceitando o serviço. E de vez em quando ele faz uns bicos de contabilidade aqui, uns bicos de contabilidade ali. Enfim, essa história aconteceu já tem mais de 20 anos. Hoje eu sou uma advogada de sucesso, eu sou dona proprietária de um dos maiores escritórios da minha cidade, né? Não me casei novamente, não tive filhos, me mantive na minha. Na verdade, eu adotei 2 crianças que são os meus portos seguros, que hoje já estão indo para a faculdade também, que já estão grandes, que fazem medicina, os 2 fazem medicina em outro estado do Brasil. Sou muito feliz com isso, porque eu pude, de verdade, né, lutar primeiro pela causa dos meus filhos, porque no Brasil não era aprovado antes, né, uma mulher, na minha época, não podia se divorciar. Se eu fosse casada e casasse com outra pessoa e tivesse um filho, não podia, né, registrar. Quando você é mãe solteira, você não pode adotar, tem que ter uma paternidade, mas tudo isso é ajustável, né? Tudo isso a gente luta, e eu, por trabalhar dentro do ramo, sabia de todos os meus direitos, a minha vontade, o meu crescimento financeiro, emocional, espiritual, me dava todas as oportunidades de ter essas crianças, e eu tive, e são minha família, sabe? E por incrível que pareça, hoje, por mais que eu seja estruturada, eu me sinto bem, não tenho vontade de ter um relacionamento, de vez em quando eu ainda vejo ele, encontro, olho para aquela situação e fico me perguntando, né? O que seria de mim se eu tivesse permitido ir com ele pelo caminho que ele foi? E o que teria sido dele se ele tivesse ser permitido vir pelo meu caminho? Mas uma coisa é certa, eu fui pelo meu coração, eu me coloquei em primeiro lugar, e tudo que eu conquistei foi graças à minha capacidade de entender o que eu pedi, o que eu podia conquistar sendo eu mesma e seguindo o meu caminho. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente tem do nosso lado, a gente tem que tomar cuidado com amizades e principalmente com quem a gente é casado. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Achei essa história sensacional. Nunca tinha recebido uma história de uma pessoa que ganhou na loteria e gostaria muito de saber se você também conhece alguém que ganhou na loteria, se você ganhou na loteria, né? O que você fez com o seu dinheiro, qual foi o investimento, você conseguiu manter, você também acabou perdendo. Hoje no Brasil, gente, o número de endividados, eles batem o recorde. Então, muitas pessoas, por mais que ganhem na loteria, não têm estrutura psicológica, não tem estudo financeiro suficiente para multiplicar esse dinheiro, para investir esse dinheiro, para usar com sabedoria esse dinheiro, e acaba se perdendo como esse cara da história. Então, eu achei assim uma história sensacional, um exemplo de vida do que a gente deve tomar cuidado. E essa mulher, né, essa força dessa mulher, essa potência dessa mulher de enxergar além das linhas, de querer o melhor pro cara e de sair, né, antes que seja tarde demais, também foi muito grandioso. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.